Olá, que bom ter você aqui no Med Talks, a nossa pílula diária de saúde e bem-estar. Todos os dias cedinho, às 5 da manhã, a gente traz conteúdos para incentivar uma vida mais saudável através da informação. E hoje, o nosso papo vai ser um pouco mais profundo, quase filosófico, sobre algo que toca a todo mundo, os nossos relacionamentos. Pois é, essa pergunta, né? Ela ecoa na cabeça em tantos momentos da vida. Aquele sentimento de que já se insistiu demais, de que uma parte de nós está se perdendo naquela relação, aquela dúvida cruel entre continuar tentando ou simplesmente parar. Vamos explorar juntos essa questão tão delicada. Ok, vamos começar a olhar para isso de perto. Existem sinais, sabe? Sinais bem claros que mostram quando uma relação deixa de ser um lugar seguro e começa a parecer uma tempestade. E é muito importante aprender a ler esses sinais para a gente conseguir refletir com clareza. O ponto aqui é como essas coisas aparecem no dia a dia. Por exemplo, a relação começa a tirar mais energia do que dá. De repente, a pessoa se vê sofrendo muito mais do que sorrindo e sente um cansaço que não é do corpo, sabe? É um cansaço da alma. A falta de reciprocidade fica óbvia. Parece que só um lado se esforça. As próprias necessidades vão ficando para depois. E as promessas? Bom, essas viram só palavras ao vento. E esse aqui, talvez esse seja o sinal mais grave de todos. É aquele momento em que a pessoa se olha no espelho e não se reconhece. Parece que está olhando para um estranho. O brilho no olhar sumiu, a vontade de sonhar diminuiu, e os sonhos, que antes eram o motor da vida, agora parecem distantes, ofuscados pelos desejos do outro. Perder a si mesmo é um preço alto demais. Tá, mas se os sinais são tão claros, por que é tão difícil sair de uma situação assim? O que é que prende tanto a gente? A resposta quase sempre está escondida nos nossos medos mais profundos. Vamos entender um pouco sobre essas âncoras. Geralmente são esses dois gigantes que nos mantêm presos. De um lado, o medo da solidão. Aquele pavor de encarar o silêncio, mesmo que a companhia atual já seja a própria solidão disfarçada. E do outro lado, o apego. Mas não é o apego à pessoa de hoje, e sim ao que ela foi um dia, a história que foi construída, as boas memórias de um tempo que talvez não exista mais. Essa frase é de uma força imensa, né? Ela mostra bem esse paradoxo. Continuar numa relação só por medo de ficar só é, na verdade, a forma mais cruel de se sentir sozinho. É uma solidão que não vai embora, que está ali, do seu lado, lembrando a todo momento do vazio que se instalou. E é exatamente aqui que a chave precisa virar. A conversa tem que mudar de direção. Em vez de ficar se perguntando o quanto se ama o outro, a pergunta que precisa ser feita é sobre o amor que a gente tem por nós mesmos. E essa é uma verdade fundamental. O amor de verdade, o amor legítimo, ele nunca vai pedir para a gente se anular, para a gente diminuir, para a gente abrir mão de pedaços de quem somos. Muito pelo contrário. O amor que vale a pena é aquele que fortalece a nossa identidade. Se para amar alguém é preciso se abandonar, talvez seja a hora de questionar que tipo de amor é esse. Então, é hora de refletir. Onde foi parar o amor pelos próprios sonhos? Aqueles que são tão importantes. E o amor que deveria proteger, que deveria ser um escudo contra o que faz mal? Onde está o amor que nos preserva, que coloca limites saudáveis? E, principalmente, onde foi parar o amor que nos coloca como protagonistas da nossa própria história, e não como coadjuvantes na vida de outra pessoa? No final das contas, todas essas perguntas nos levam a uma só, a mais importante de todas. Além do amor pelo outro, da história, dos medos, a questão central é: o quanto de amor existe por si? Existe o suficiente para se proteger, se cuidar e, se preciso, recomeçar? E aí, a gente chega numa nova forma de enxergar as coisas. A palavra desistir parece que tem um peso negativo, de fracasso, mas a gente precisa dar um novo significado para ela, porque, em certas situações, desistir não é perder, é ganhar. Então vamos pensar assim, desistir de alguém, nesse contexto, é um ato de profundo amor próprio. É ter a coragem de dizer basta. É se proteger e, finalmente, reconhecer que a gente merece mais. Merece reciprocidade, merece paz, merece ser feliz por inteiro. É exatamente isso. Deixar ir pode ser um verdadeiro renascimento. É o momento em que a gente para de se quebrar em 1000 pedaços para manter o outro inteiro e começa, com calma, a juntar os próprios caquinhos. Essa é a maior de todas as vitórias, a vitória do amor por si mesmo.
Para a gente fechar essa nossa conversa, fica essa pergunta para levar para a vida. As escolhas que estão sendo feitas hoje, elas estão somando ou subtraindo? As pessoas, os lugares, as situações, elas adicionam algo de bom na jornada ou estão tirando energia, sonhos e a nossa própria essência? Vale a pena lembrar que a vida é para somar, nunca para diminuir. Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu tempo dedicado a essa reflexão com a gente. E se essa conversa de hoje fez sentido para você, saiba que essa jornada de autoconhecimento pode continuar. Tem muito mais conteúdo de saúde e bem-estar lá no nosso blog. É só acessar med.com.br. A gente também tá no Spotify, viu? É só procurar pelo podcast Descomplicando a Saúde com SPS, que é a nossa plataforma de benefícios, para ouvir mais conversas como essa. A gente se encontra na nossa próxima Pílula de Bem-Estar. Um grande abraço e até logo!